Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Salles e você está no Conversa na Catedral. Hoje trazemos o quarto vídeo da série Paideia. Hoje falaremos do capítulo Hesíodo e a Vida no Campo. O que é muito importante, porque até agora a gente vem falando, seguindo aqui o Werner Jäger, sobre a areté aristocrática dos guerreiros gregos e tudo mais. Porém, talvez para alguns de vocês tenha passado na cabeça, e passou na minha, claro, dizer, e a areté do povo comum? Porque seria possível uma coisa dessa? Só os nobres e os grandes guerreiros teriam uma vida digna de que os deuses olhassem e prestassem atenção neles? Então, na visão de Homero, não na visão de Homero, mas é isso que Homero nos mostra. Porém, na Grécia tínhamos um outro poeta, o Hesíodo, que foi ele quem nos falou da areté do homem comum, do homem trabalhador, do homem do campo. Então, essa é a primeira diferença que se tem entre os dois poetas. O Homero, o Hesíodo vai dizer, ele vai falar do tempo de ouro dos guerreiros, né? Dos grandes guerreiros, dos grandes homens de conquistas e tudo mais, mas ele se dedica, por ser ele mesmo um camponês, um pastor, ele se dedica a explicar ao povo simples, aos pastores, como conquistar a vida plena de direito e plena de deveres para com o seu status social e para com os deuses, a maneira com que como eles deveriam se portar para conquistar a areté, né? Tanto a dignidade diante dos outros, quanto a dignidade também diante dos deuses. Então, graças a Deus, graças aos deuses, existiu um Hesíodo para falar ao povo simples como conquistar esses benefícios e essa estatura social, né? E pessoal, espiritual. Então, o Hesíodo ele vai falar aqui, eu quero ler para vocês, como ele se tornou um porta-voz e um poeta. Hesíodo conta, no conhecido proêmio da Teogonia, como despertou para a vocação de poeta. Era um simples pastor e guardava os seus rebanhos no sopé do Helicon, quando um dia recebeu a inspiração das musas, que lhe puseram nas mãos o bastão do Rapsodo, o poeta. Mas o poeta de Ascra não se contentou em difundir somente o esplendor e a pompa dos versos de Homero diante das turbas que o ouviam nas aldeias. O seu pensamento estava profundamente enraizado no solo fecundo da existência campesina, e dado que a experiência pessoal o conduzia para além da vocação homérica e lhe otorgava uma personalidade e uma força própria, foi-lhe concedido pelas musas desvendar os valores próprios da vida do campo e acrescentá-los ao tesouro espiritual da nação inteira. De todas as classes, ele dão a sua contribuição, né? Então não se pode ficar apenas fechado aos grandes guerreiros, como eu havia dito mais cedo. Então Hesíodo é o poeta que nos permite conhecer a espiritualidade do camponês, o que eles tinham para mostrar, né? E neste outro trecho aqui, o Hesíodo ele vai desvendar ou revelar os mistérios por trás do sofrimento humano, porque assim, é parte fundamental da poética de um povo, da mitologia de um povo, desvendar através dela as razões pelas quais o povo sofre, pelas quais o homem sofre e pelas quais o homem se divide e se distancia cada vez mais de Deus e como ele diminuir essa distância entre o homem e o seu Criador. Então ele vai dizer aqui: assim, na escolha inconsciente do assunto das sagas, manifesta-se a orientação espiritual própria dos camponeses. Os preferidos são os mitos que exprimem a concepção da vida realista e pessimista daquela classe, ou as causas das misérias e necessidades da vida social que os oprimem. O mito de Prometeu, no qual Hesíodo encontra solução para o problema do cansaço e do sofrimento da vida humana. A narração das 5 idades do mundo, que explica a enorme distância entre a própria existência e o mundo resplandecente de Homero, e reflete a eterna nostalgia do homem por melhores tempos. O mito de Pandora, que é alheio ao pensamento cavalheiresco,
cavalheiresco e exprime a concepção triste e prosaica da mulher como fonte de todos os males. Por isso é que todas as classes sociais possuem o próprio tesouro de mitos. E aqui em Hesíodo a gente vai encontrar também... Não, eles encontraram, né? Porque vale lembrar que a poesia lá também era cantada, então as pessoas ouviam, não era uma leitura que se era feita, mas as pessoas ouviam os versos cantados. De modo que lá o Hesíodo ele fez questão de nos passar, e isso o Werner Jäger vai deixar claro, que a grandeza da poesia do Hesíodo é a tentativa de ensinar o povo, como a gente viu nas outras também. Então, tinham várias dicas assim de como o homem deveria trabalhar, o ethos do homem trabalhador, do camponês, onde ele não devia invejar o outro, e sim o outro, né? Passa a rivalidade do guerreiro, aqui ela se torna a rivalidade entre os trabalhadores, daquele que tem mais sucesso e daquele que tem pouco ou não tem sucesso. Então, assim, a preguiça era visto como um pior dos pecados. Para nós católicos, a preguiça é pecado ainda. E vai continuar sendo, para falar a verdade. Mas que isso demonstrava que o trabalhador, quando ele não frutificava, quando ele não tinha os rendimentos apropriados, quando ele era pobre, isso era motivo e consequência de uma falta de areté, porque se o processo dele, se ele era um trabalhador e ele não obtinha sucesso com aquilo, é porque ele não fazia com a maior com todo o seu empenho, né? Não fazia da melhor forma possível. Então o Hesíodo ele vai falar aqui dicas práticas de como o homem deve trabalhar, do ethos do homem, e inclusive aqui a primeira aparição da justiça, do direito. Então o Hesíodo ele vai falar aqui do direito do homem, o direito de cada homem. A grande novidade dessa obra está em o poeta falar na primeira pessoa, abandona a tradição objetiva da epopeia e torna-se porta-voz de uma doutrina que maldiz a injustiça e bendiz o direito. É o enlace imediato do poema com a disputa jurídica sustentada contra o seu irmão Perses, que justifica essa ousada inovação. Fala com Perses e dirige a ele as admoestações. Procura convencê-lo de 1000 maneiras de que Zeus ampara a justiça, ainda que os juízes da terra a espezinhem. E de que os bens mal adquiridos nunca prosperam. Dirige-se então aos juízes, aos senhores poderosos, na história do falcão e do roxinol, e em outras passagens, integra-nos de modo tão vivo na situação do processo, e precisamos nos momentos que antecedem a decisão dos juízes, que não seria difícil cometer o erro de pensar que Hesíodo escreveu precisamente naquele momento. Aqui é uma disputa que algumas pessoas dizem, não, o Hesíodo aqui está querendo justificar alguns processos que se deram na época. Porém, o Jäger aqui ele vai falar que não é, porque se fosse, ele daria o resultado, mas aqui não dá-se o resultado das intrigas judiciais que ocorriam naquele momento. Embora esse processo de trazer o direito para o âmago, para o coração das pessoas, né, mostra também, ele nos faz ver que o intento dos deuses é a luta pelo triunfo da justiça. Ele vai até usar a imagem aqui de Zeus, que balança os seus raios e trovões quando os homens são injustos. Então, tanto que é um dos pilares que sustentam a civilização ocidental, a justiça, né, o direito romano, que foi mais, acredito que tenha sido melhor desenvolvido no período romano, mas que ele já está, sim, não só em germe, mas na prática aqui e no espírito das pessoas. Até porque o direito ele é a raiz, sim, de uma sociedade melhor e mais justa. Então, é isso. E ele tem aqui os conselhos, né? Inclusive a gente destaca, o Werner Jäger destaca aqui, eu quero ler novamente para vocês, o trecho que ele fala sobre que a areté, ela pode sim ser ensinada. Não é uma questão de sangue, herança genética, herança familiar. Deixe-me aconselhar-te com o verdadeiro conhecimento, Perses, minha criança grande. É fácil alcançar a miséria, o caminho é desimpedido, e ela não mora longe. Os deuses imortais, porém, puseram suor antes do êxito. A senda que a ele conduz é íngreme e comprida,
e de início penosa. No entanto, quando tiveres chegado ao cimo, torna-se fácil apesar de sua aspereza, miséria e êxito. Corta esse miséria e êxito. O trabalho é celebrado como o único caminho, ainda que difícil, para alcançar a areté. Não se trata da areté guerreira da antiga nobreza, nem da areté da classe proprietária, baseada na riqueza, mas sim da areté do homem trabalhador, que tem a sua expressão numa posse de bens moderada. E uma das maiores lições aqui é que o querer do homem ele deve se ajustar à ordem divina. Então, bom, você não pode querer tudo, porque para isso você teria que cometer uma injustiça. Você roubaria de outro, roubaria do seu vizinho, cometeria alguma injustiça. Então ele diz, não, você tem que ser justo, tal qual os deuses gostariam que você fosse justo aqui na Terra. Porque isso vai desencadear, como eu acho que eu comentei num vídeo anterior, que a gente ainda vai falar sobre a Dike e a Hubris grega. Então, a justiça ela é um pouquinho diferente, então tem uma concepção, quer dizer, eu acho que eles têm uma concepção mais profunda de justiça do que a nossa sociedade de hoje tem. Logicamente, para quem acompanha os noticiários, está vendo que justiça não existe mais aqui. Pô, não existe. E se você, meu amigo, acredita que existe, então tem alguma coisa errada com você, tá? Então é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui nesse 4º capítulo da Paideia. Se vocês ainda não compraram o livro, compra para acompanharmos juntos aqui a leitura, para andarmos juntos nela. Muito importante que a gente faça essa série aqui, porque, cara, para mim está sendo absolutamente revelador. Ainda que nós tenhamos várias fontes educativas e pedagógicas para criar nossos filhos, a próxima geração, isso aqui, cara, tá me dando uma visão completamente diferente do que a gente tem hoje. Bom, vale ressaltar que hoje em dia a gente já tem aquele negócio de o importante é participar, você não precisa ser vencedor. E não, aqui os gregos dizem, não, você tem que ser vencedor, meu amigo. Não tem esse negócio de participar, não. Se você for entrar, você entre para ganhar, para você ser o melhor e derrotar os seus inimigos. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo isso para derrotar nossas fraquezas e nossos inimigos, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê uma curtida que vai ajudar bastante o canal. Deixa um comentário aqui, compartilha para as pessoas que você acha que vão aproveitar esse conteúdo. E é isso, minha gente. Muito obrigado e até a próxima.